Bom, então, como eu prometi, a gente fez tudo na mão, né? A gente chegou a criar comandos na mão para você entender como é que funciona essa arquitetura de comandos. Mas o fato é que já existem vários comandos úteis já prontos para a gente utilizar. E a ideia é eu mostrar alguns deles aqui nessa videoaula, nessa sequência aqui, para a gente finalizar essa parte de arquitetura de comandos, tá? Então, vamos a esses comandos. Bom, o, o primeiro deles que eu gostaria de mostrar para você, a gente criou aqui essa parte aqui de salvar, etc. Criou o salva-livro, fez tudo na mão. Mas aí a ideia é a gente dar uma refatorada utilizando os comandos que já existem, tá? Então, por exemplo, para salvar o livro, eu preciso salvar o livro e eu utilizei, aqui a gente escreveu esse código aqui na mão. Em vez de escrever esse código inteirinho na mão, eu poderia fazer assim, ó. Em vez de herdar command, existe o comando save command. E aí, olha só, o que eu precisaria escrever nesse save command? Em vez de escrever tudo isso aqui, eu simplesmente informo para esse comando quem é a classe de formulário para eu utilizar na hora do salvamento. Então, basta eu informar lá o bookform e ele já vai ter aquela lógica toda pronta para mim, ó. Então, coloquei esse cara, o meu salvar livro continua funcionando como antes. Para conferir, você pode vir na criação do novo livro, ou até se eu colocar no voltar, deixa eu ver se ele já... Olha lá. Dou um salvar, ele vai criar mais um Python Birds. Deixa eu tirar os breakpoints. F9, manda salvar. Tá fazendo handle do business do arco. Olha lá. Então eu tenho funcionando esse cara aqui. Tá certo? Então, save command. Sempre que você precisar salvar, usa um save command e só informa para ele qual é o formulário que você quer utilizar. Ele já vai funcionar para você. Tá bom? Uh, vamos ver aqui o que mais. Salvar autor. Salvar autor, na verdade, essa parte aqui de salvar livro com o autor, também já tem um cara pronto. Né? E você nem precisa setar aqui esse negócio aqui do arco, enfim, você nem vai precisar definir esse cara aqui. O que eu vou fazer? Esse aqui vai embora. Você não precisa definir o salvamento do ator, do arco, né? E aí o que a gente precisa fazer? Só alterar o salvar livro com autor para utilizar um comando bacana também, que é o comando... deixa eu lembrar aqui. Save or update, não. Não era save arc, deixa eu ver. Não, era create arc. Ok. Então você tem uma classe create arc em que você consegue definir a criação de um arco. Como funciona? Você tem que informar para esse create arc quem é a classe. Deixa eu até sobrescrever aqui de novo, porque vai ser tão bobinho aqui de implementar. Então, deixa eu dar um Ctrl O aqui para sobrescrever o inicializador. Olha lá. Então, eu digo quem é a origem. Então, lá de novo, se eu quiser colocar inclusive os nomes que estavam hoje, ó, eu só preciso sobrescrever esse inicializador aqui. Então, como funciona? Eu quero colocar o autor e as propriedades do livro. Então, eu venho lá, o autor e as propriedades do livro. Eu tenho que informar para esse cara, para ele conseguir fazer, bom, o salvar livro realmente eu vou precisar, então eu vou colocar ele aqui em cima, tá?
Então, como é que funciona esse cara? Eu digo para ele qual é o arco que eu quero criar. Então, o arco era aquela classe autor arco. A origem continua sendo o autor. E o destination pode ser tanto o livro, na verdade, a origem e o destino, você pode tanto criar aqui um livro, quanto fornecer um comando que retorne o livro. Então, eu vou passar aqui o salvar livro command. Então, veja, troquei todo aquele código de salvar livro aqui, foi embora, e o salvar livro com autor ficou aqui simplesmente com essas poucas linhas de código aqui. Então, de novo, a gente pode voltar lá e ver se ele vai criar mais um Python Birds aí pra gente. Vamos ver. Antes tinham quantos? Bom, tem 5 aqui agora. Deixa eu salvar outro. Então tá aí, ó, 6. Então ele continua salvando. Então já tem uma porção aí de livros, de comandos prontos, né? Então, apagar autor arcos, apagar livro. Apagar livro também tenho já um comando bacana para isso. Na verdade, ó, o apagar livro, ó, eu vou apagar daqui de verdade. Ele vai dar um erro porque não vai mais achar essa classe aqui nesse vermelhinho. Então, o apagar livro, você consegue definir utilizando o comando delete node. Então, olha lá, já tem o comando de apagar pronto para você utilizar. Ah, quero também o de apagar arco. Apagar arco, se não me engano, também existe. Deixa eu ver aqui. O último lugar que eu mexi aqui no delete. Opa, cadê? Aqui. Então, troquei por um delete node. Quero apagar os arcos aí desse cara. Então, poderia ou fazer dessa maneira, que eu estou apagando os arcos, ou poderia utilizar o comando de delete arcs. Então, já tem um comando de deletar arcos. Aqui, olha. Não precisaria desse código aqui. Então, me apague os arcos. Vamos ver aqui as propriedades aqui. Ctrl P. Você informa quem é o arco que você apagar, qual que é o tipo, que é o autor arco, aqui no caso. Você diz ou a origem ou o destino. No caso, é o destination, o de livro, né? Então, você passa aqui o book ID. E aí eu nem precisaria ter mais aquele código aqui de apagar autor arcos. Ele já ia menos código para a gente escrever, tá? Ou no máximo o que você poderia fazer aqui também é o que? Deixa o autor arcos ali, até para ficar bem independente um do outro. Deixa eu apagar arcos ali. E aí, em vez de você escrever esse código aqui todo, você apaga tudo isso aqui. Vem aqui, herda de delete arcs, tá? Sobrescreve o seu construtor. E aí você, quando você quer apagar, você só quer fornecer qual é o livro, ou o ID do livro, você só quer fornecer isso. E aí você só encapsula aqui dentro dessa classe aqui, ó, autor arco, destination. Eu não preciso informar a origem, mas eu sim preciso informar qual é o destino. E aí o meu código lá do delete eu nem preciso trocar. Deixa com apagar autor mesmo, só apagando esse cara. Vamos ver se continua funcionando. Então, olha lá. Então, funciona dessa maneira. Tá certo? Eu tenho uma lista grande. Então, você tem aí deletar arco, salvar arco. Tem uma porção de comandos. Tá certo?
Eu ainda vou te mostrar outros arcos para a gente mexer nos demais métodos aqui também, no de edição e no de listar também, para você ver como é que fica mais simples esse código, tá certo? Mas eu vou dividir e vou colocar no outro vídeo.